O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas quereis me apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na lei: eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia? Quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo, se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim. Acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sempre nós tínhamos que chegar a um reconhecimento tal, como o de Pedro, o que nós escutamos na aclamação ao Evangelho. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida. Só tu tens palavras de vida eterna. Porque às vezes o nosso coração é teimoso, como o destes judeus aqui. É persistente numa verdade que até seja verdade, como eles acreditavam na lei, eles acreditavam na Escritura. Mas quando a Escritura se cumpriu e está falando com eles, eles queriam apedrejá-la, o próprio Jesus. E a palavra procura justificar a eles a verdade,
Por isso que esses dias Jesus nos falava: a minha palavra é a verdade, e a verdade vos libertará. Todos os dias, meus queridos e minhas queridas, nós precisamos desta libertação, para não nos firmarmos em algumas verdades que nos separam da graça. Às vezes também nós precisaríamos ou precisamos passar por algumas situações determinantes, como a que Pedro estava passando aqui. Esta aclamação, ou este versículo da aclamação, você vai encontrá-la lá no capítulo 6, que é um dos mais duros da palavra de Jesus. Quando ele está falando para esse mesmo povo: quem não comer a minha carne não tem a vida eterna, quem não beber o meu sangue, aquele discurso complicadíssimo para eles e para nós entendermos. E quando eles perceberam que aquela palavra era dura, diz lá o texto que muitos se afastaram de Jesus. E o Pedrão, como sempre, se revela: Senhor, esta palavra é dura, como os judeus estão achando aqui também. Você se faz Deus. Isso era uma ofensa. E Pedro vai dizer lá, naquela ocasião: essa palavra é dura. E Jesus se volta para eles e diz: vocês não querem ir embora também? E aí o mesmo Pedrão se volta: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. No entanto, tantas vezes nós também nos colocamos contra a palavra, contra o testemunho dela, e queremos matá-la, porque ela incomoda. Fala sério. Não é bom sentir-se acusado. É bem paralela a história, aqui no caso de Jeremias, que ouvimos na primeira leitura, e de Jesus. Querem ouvir de novo? É interessante vocês irem lá e ler sobre a vocação de Jeremias, o chamado de Jeremias. E logo em seguida ao chamado vem esse texto, ele fazendo como que esta confissão. Aqui estão aqueles que não aceitavam a sua profecia, a sua pregação, a sua palavra, porque ele falava da palavra de Deus. E eles dizem assim: denunciai-o, denunciemo-lo. Talvez ele cometa algum engano e nós o poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Não precisa ser nem a palavra de Deus nos acusar para agirmos assim. Se de repente uma pessoa que está comigo ou do meu lado ou que tem alguma afinidade com a minha vida começa a me acusar, a me denunciar de alguma coisa, fala sério de novo, é a primeira intenção que muitas vezes passa é eliminar, criar distância, me afastar. Quando não arrumo meios para me vingar, ou para fazer desse jeito, eu ainda apanho numa falha dele e eu me desforro, me vingo. A vida toda humana é assim, desde o paraíso, ou melhor, desde a saída do paraíso. Já está lá em Abel e Caim.
com o pecado da inveja e do orgulho. Chegou até Jesus e o mesmo pecado o matou. E esse mesmo pecado está em mim e em você. E nós agimos hoje, se formos analisar bem, da mesmíssima forma. Por isso a insistência: Senhor, a quem eu irei? Lembra lá, foi marcante para mim, ou está sendo marcante para mim, estas liturgias desta quaresma. Lembra lá do Nabucodonosor? Sermos fiéis, sermos insistentes a esta palavra que nos liberta da fornalha que devoraria em segundos aqueles punhadinhos de carne dos 3 jovens. Une-se a eles porque confiaram e obedeceram a palavra, o próprio Deus. Que os livrou da fornalha de chamas. Esse é o nosso Deus. Por quê que a palavra nos acusa? Porque não estamos vivendo o mandamento maior: amá-lo sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Fugimos disso, sempre a palavra vai vir diretamente, como diz o ditado popular, como uma carapuça. E não tem como eu fugir se o meu coração está aberto à palavra. 2 coisas diante da acusação da palavra: ou eu me abro a ela e digo como Pedro: a quem eu irei, Senhor? Como Davi: tende compaixão de mim, confirma em mim um espírito generoso, dai-me de novo um espírito decidido. Sermos suplicantes, pedintes, eternamente pedintes. Ou eu me fecho e vou me colocar contra esta palavra. E o meu opor-me a esta palavra é crucificar, é apedrejar ou é enforcar qualquer coisa, porque ele me atrapalha. Ele está querendo dizer que eu estou errado naquilo que estou fazendo. Então é melhor matá-lo, porque ele é o herdeiro. Além de matar, vão tomar a herança dele, tomar o lugar dele. Porque eu tomando o lugar dele, eu vou ser o dono. E o dono faz aquilo que quer. Como que nós gostaríamos de ser dono? Mas acontece que, graças a Deus, não somos donos nem da nossa vida. Não é verdade? Às vezes, como não somos donos da nossa vida, quantas vezes não sabemos o que fazer na vida? Eu vou brigar com quem? E muitas dessas vezes nós não achamos culpados. É porque não somos dono dela. Facilmente não sabemos como administrá-la. E eu vou culpar quem? E ainda me volto contra Deus. Porque eu não tenho como acusar ninguém. A quem irei, Senhor? Dá-me de novo um espírito decidido. E termos a certeza de todos esses homens e mulheres aos quais Deus se aproximou e disse: vocês são meus, para irem e falarem a minha palavra. E termos essa confiança. Terminarei aqui, prestem atenção.
na fé do profeta. Mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos, por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha, eterna infâmia que nunca se apaga. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do seu coração. Isso é a plenitude da fé. Mesmo naquela situação desgraçada, sendo ameaçado de morte, tem esta certeza. E quer que eu fale outra coisa? Em outros que Deus chamou, que Jesus chamou, mesmo estando sendo apedrejado e morto, continuavam confessando a mesma fé, porque a morte, diz o Paulão lá, o Brabão, que nem a morte nem nada me separar do amor de Deus, como os jovens disseram para o Nabucodonosor, para o Deus, mesmo que o Senhor não vier, não nos prostraremos diante da sua imagem. Olha, a quem iremos, Senhor? Quem sabe amanhã, claro que amanhã tem outra liturgia, que aí já entramos na Semana Santa, com o domingo de Ramos, com a liturgia dos Ramos. Cada dia uma palavra dessa que se achega a nós, para nos achegarmos ao nosso Deus, com essa mesma confiança. Mas até lá, a próxima liturgia, repitamos isso: a quem eu irei, Senhor?